Meus queridos, qual é o tema que nós vamos falar hoje? Segmentação de mercado. Eu estava aqui um pouquinho tempo pensando o seguinte. Eu estava aqui conjecturando comigo mesmo. Se eu tivesse feito o anúncio, falando a mesma coisa, mas simplesmente falando assim: aumente as suas vendas e o seu faturamento de forma grandiosa com a segmentação de mercado. Eu acho que talvez tivesse o dobro ou o triplo de pessoas aqui hoje. Se eu ousasse a fazer o tema dessa forma, aumente as suas vendas, aumente o seu faturamento dessa forma, as pessoas se interessariam mais. Por quê? Porque abre dentro da gente aquela situação de sermos imediatistas. Mas o empreendedor, vocês estão aqui, que maravilha, que vieram por um tema simples, segmentação de mercado. Mas vocês vão ver no final desta palestra que o que eu vou colocar aqui, esse conteúdo, pode, de maneira significativa, aumentar o faturamento, aumentar o crescimento da sua empresa. Ok? É algo assim extraordinário que vai te trazer novas ideias. Mas ainda bem que vocês estão aqui. Vocês estão investindo. Mas o empreendedor, ele tem que ter um lado um pouquinho imediatista. Sim, temos que ter um pouquinho de imediatismo. Mas nós temos que também aprender a caminhar com o tempo e ao mesmo tempo com o investimento. Quando nós investimos, é como se fosse uma semente, que a gente lança e no tempo certo vai germinar. Assim vai ser o seu negócio também, ok? Então, meus queridos, a minha intenção hoje, verdadeiramente, é que você saia daqui com a sua cabeça fritando no que eu vou falar. Que não fique somente no dia de hoje, mas que o que eu vou colocar aqui, você passe a semana inteira refletindo sobre isso, porque é bastante interessante. Eu quero que você também fique com a pulga atrás da orelha, porque o que nós vamos colocar aqui hoje, eu tenho certeza que de uma maneira ou outra, mesmo sendo de uma forma genérica, isso vai mexer com você. Por quê? Porque a questão da segmentação de mercado, isto é algo que já faz parte da nossa sociedade e nós estamos envolvidos com isso muito mais do que a gente imagina. A segmentação de mercado hoje é uma coisa tão forte, faz tanto parte da nossa sociedade, do mercado, que às vezes a gente nem se apercebe das coisas que estão acontecendo. Eu quero colocar um primeiro exemplo aí. Eu queria que você colocasse um texto bíblico que fala sobre segmentação de mercado, para a gente ver que isso é muito antigo. Isso é uma ideia muito antiga. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21 em diante. É do versículo 21 ao 26. Acha para a gente aí colocar esse texto. É um texto bastante conhecido. É o Conselho de Jetro. Quem já conhece esse texto? Quem já viu esse texto? Conselho de Jetro. Esse texto é o seguinte: é um conselho que Jetro, que é o sogro de Moisés, dá para ele. Olha que interessante. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Olha a segmentação. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo em paz, irá ao seu lugar. Perdão, é subsistir ao povo, eu li errado. Se isto fizeres, e Deus... Legal. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Próximo. E colheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo.
maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Último versículo. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Meus queridos, esse texto tão antigo, ele já fala de segmentação de mercado. Só que aí, nesse caso, a segmentação, ela ocorreu num ministério. Foi exatamente no ministério de Moisés. O genro dele veio e deu a ideia. Segmenta o teu ministério para que você, tendo nichos específicos e pessoas trabalhando com você, você possa atender todo mundo ao mesmo tempo. E você possa falar a linguagem de cada um de acordo com as pessoas que você levanta. Então houve ali uma segmentação. Você pode se questionar, falar, mas ali era um ministério. Ok, eu concordo com você, era um ministério. Mas só que a Moisés foi dado uma missão e uma visão. Aí eu pergunto, e a sua empresa? Ela não tem uma missão e uma visão? Não é verdade? Essa questão da segmentação de mercado, vocês podem, talvez os mais antigos aqui, que nem eu, por exemplo, vão se lembrar. Quando nós procurávamos um médico, antigamente, a gente pensava no médico, qual a primeira especialidade que a gente pensava? Num clínico, não é verdade? Hoje, automaticamente, quando você pensa no médico, você vai ao médico, você já fica pesquisando o quê? A especialidade dele. Até um tempo atrás, se você tivesse um problema ortopédico, você iria no ortopedista. Hoje, conforme o problema ortopédico que você tenha, você já sai da sua casa, ou você já vai pesquisar o quê? Um especialista. Eu quero um ortopedista que seja especialista em ombro. Eu quero um ortopedista especialista em joelho. Hoje, já tem ortopedista especialista em dedo. São pessoas, profissionais que estudaram tanto essa área, que eles até fazem a reconstrução de pessoas que se acidentam, de uma forma fantástica. Antigamente, quando eu buscava viajar, eu ia numa agência de turismo. Mas hoje, você pode ver que a segmentação de mercado tem mexido até com esse ramo. Hoje você pode ver que tem algumas agências de turismo que elas estão trabalhando segmentadas. Ou seja, hoje o que você encontra? Pacotes de viagem específicos o quê? Para criança, para adolescente, para jovem, para casais, para homos, para héteros e para melhor idade. Antigamente, você buscava um pet shop. O que você buscava antes? Né? Com o advento, com toda a tecnologia, com todo o avanço. Antigamente a gente ia comprar ração aonde? Comprava ração naquela loja que vendia gaiola, vendia passarinho. E depois veio, com o passar do tempo, uma mudança na cultura. Não só na cultura, mas na demanda. E aí vieram os pet shops. Hoje, esse é um segmento que cresceu de uma forma significativa e ainda é impressionante como está aquecido esse mercado. O mercado dos pet shops ainda é aquecido. Mas hoje, eles começam a trabalhar de uma outra forma. Hoje, se você observar, eu sou da época que eu dava comida para o meu cachorro. Eu não dava ração. Aí veio a questão da ração. A ração veio prometendo o quê? O que você come é diferente, a fisiologia sua é diferente do seu animal. Então você tem que dar ração. Aí veio a ração. A ração, eu lembro que no começo eu comprava granel, porque era muito caro. Aí depois vieram os pet shops. Aí depois o que aconteceu com o pet shop? Eles cresceram e se especializaram em cada área. E hoje o que eu vejo acontecer com os pet shops? Que é impressionante. Hoje estão voltando a dar comida para os cachorros na época que eu dava comida. Hoje já tem pet shops
especializados em fazer comida para o cachorro. E cada prato de comida é preparado para um tipo de raça. Olha que segmentação fantástica. Então, conforme a raça, você compra aquele prato de comida e que é levado todo dia na sua casa para dar para o cachorro, porque aquilo ali é fresquinho, aquilo ali não pode ficar guardado, é diferente da ração. Hoje a gente já vê um outro conceito. Aí eu te pergunto, existe segmentação de mercado ou não existe? O que está acontecendo hoje em dia conosco? Eu gostaria muito, hoje, se eu tivesse oportunidade, talvez de montar uma academia. Alguém trabalha com academia de ginástica? Musculação? Aqui? Tem alguém? Poxa, que pena que não tem. Eu vi a dica aqui agora, hein? Eu vi uma dica. Se eu tivesse uma academia hoje de musculação, e eu tivesse bem, e eu quisesse abrir a próxima, eu abriria a próxima já de uma forma segmentada. Eu ia buscar um lugar determinado e eu montaria uma academia de musculação somente para a terceira idade. Eu segmentaria. Somente para pessoas. Quem vai na minha academia? Pessoas acima de 60 anos. Só. Tem que ter 60 anos para participar da minha academia. Por quê? Porque eu ia nichar. É um nicho específico, é uma segmentação específica. Eu ia preparar uma linguagem específica para esse público e ter parceiros comigo que soubessem lidar com esse público. Por quê? A gente sabe como a população está envelhecendo. É notório como hoje a terceira idade está ativa e fazendo cada vez mais parte da sociedade. Está crescendo demais e é um mercado que merece atenção. Quem já acordou para isso foram as agências de viagem. Eu segmentaria dessa forma. Pena que não tem ninguém aqui, mas fica a dica, viu? Quem quiser montar uma academia. Mas, meus queridos, o que é segmentação? Já que eu estou falando de tantas coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, eu estou querendo motivar você, eu estou querendo mexer com você para você entender que a segmentação de mercado, ela está cada vez mais fazendo parte da nossa sociedade, da nossa cultura e do nosso dia a dia. E você como empreendedor, e se você quer perpetuar o seu negócio, e se você quer especializar o seu negócio, é muito bom você estar pensando e estar prestando atenção no que está acontecendo com o seu negócio, exatamente com o negócio que você trabalha. Vamos lá, o que é segmentação de mercado? Pode passar o slide. Segmentação de mercado, gente, é especificamente dividir o seu mercado. É isso. Você vai pegar o mercado que você trabalha, o público que você trabalha, e você vai dividir esse mercado. Só que tem um detalhe. Antes de ir além, eu quero que você observe aquela curva, aquela seta ali, que tem mostrado um crescimento. Faz de conta que essa é a sua empresa. E você percebe pelos números que em 2016, 2017 você já vem crescendo. 2018 é que nem o Edson, cada vez vem vendendo mais. A empresa do Edson cada vez mais crescendo, ano a ano. Aí eu te pergunto, você precisa fazer segmentação de mercado? Você vai mexer com uma empresa que está crescendo? Sim ou não? Será que você deve mexer? Eu quero te dizer que você não deve ter pressa, porque a tua empresa está crescendo. Mas é o momento de você abrir os olhos para o mercado. Porque quando essa curva de crescimento ali, se você perceber que entrar ano após ano, a tua empresa estabilizou, não vem crescendo mais, ou que você está numa curva de declínio, o que você tem que fazer? Imediatamente, pensar na segmentação. Primeiro, se você não está feliz hoje, porque eu posso estar falando com um público aqui, com algumas pessoas, que podem estar felizes com o seu negócio hoje, que veio aqui para se aprimorar, porque a sua empresa vem crescendo. Posso estar falando com algumas pessoas aqui, que ainda estão pensando em abrir o seu negócio, e de repente o que eu vou falar aqui, você já começa o seu negócio de uma forma segmentada. Ou posso estar falando com pessoas, alguns empreendedores aqui, que talvez não estejam satisfeitos com o que está acontecendo com o seu negócio. Por isso, eu quero te dizer
Se a tua curva de crescimento ela está declinando ou se você estabilizou, está na hora de você pensar algumas coisas. Primeiro, você tem que identificar se o problema é com você. Talvez você não esteja tão motivado, talvez você não esteja com a sua saúde muito legal, e isso tenha afetado a sua empresa, os seus negócios. Segundo, você tem que pensar no mercado. Se alguma coisa externa mexe com o seu mercado, mexe com o seu produto, mexe com o seu público. Se desses dois fatores você perceber que está tudo bem, então está na hora de realmente você começar a pensar em segmentação. Segmentação pode levar você a aumentar o seu lucro e o seu faturamento e se surpreender muito com isso. Porque você vai dividir o seu mercado. E o que é dividir o seu mercado? Põe o próximo aí. Dividir o seu mercado é isso aí, gente. É você pegar o teu público, as pessoas que consomem o teu produto, que aqui é um grupo heterogêneo, e você transformar num grupo homogêneo. Transformar num grupo homogêneo. Como você vai fazer isso? Como você vai separar as pessoas, o público que você atende, ou a empresa ou as pessoas que procuram a tua empresa e o teu serviço? Próximo. Obedecendo a base da segmentação. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: esses termos aqui, como eu sei que muita gente vai sair daqui com a cabeça fritando e com a pulga atrás da orelha, você vai buscar essas informações no YouTube, tem muita coisa a respeito. Se você digitar lá segmentação de mercado, você vai ver muitas coisas parecidas com o que eu estou falando. Você vai ver ótimos artigos na internet falando sobre segmentação de mercado. E quando você fala das bases da segmentação, quando fala ali em segmentação, por exemplo, geográfica, exatamente quer dizer o seguinte, que muitos de vocês podem segmentar hoje o seu negócio de forma geográfica, pensando na região, por exemplo, que você atende. De repente você tem uma empresa que está num bairro aqui dentro de Campo Grande. De repente você atende aquele bairro. Será que hoje seria interessante você tentar vender para Campo Grande inteiro? Será que isso seria bom para você? Quem sabe? Ou, porque o aumento de faturamento não significa necessariamente que está aumentando o seu lucro. Às vezes você, segmentando de forma geográfica, você sabe o comportamento de compra do teu cliente. Às vezes, se eles estão comprando de você, ou se procura o seu serviço, porque você fica próximo de algum lugar. Ou porque você fica próximo da casa daquela pessoa. Ou você tem clientes aqui em Campo, digamos que você venda para o resto do Brasil. Por que será que, de repente, você vende para outras regiões fora do estado o seu produto, o que você fabrica, e de repente lá no Nordeste o pessoal consome bem o teu produto e no Sul você não vende tanto assim? Será que de repente você pode levar em consideração não vender mais tão bem para o Sul e você colocar o seu foco no Nordeste, já que você está vendendo bem lá? Ou seja, entender a língua do nordestino, entender a cultura do nordestino, ampliar a sua propaganda para o nordestino, a sua linguagem com esse público. Então eu quero, a partir do momento que eu estou falando aqui, como eu falo de uma forma muito genérica, eu quero que você pense no seu negócio. Hoje, você pode segmentar de uma forma geográfica, você entende o deslocamento das pessoas que chegam até você, até o seu negócio? O que seria segmentação de forma demográfica? É quando você pensa no seu negócio e você consegue separar grupos homogêneos, por exemplo, por idade. Qual é o maior nicho de mercado que você tem? Qual é o público que você vende? Para que idade que você vende? Qual é a idade que com mais frequência procura você pelo seu serviço? Ou consome o teu produto? Você tem esse número? Você pode, nessa segmentação demográfica, você também pode separar por classe social, que é o mais comum. Que classe social você atende? Ou que classe social você quer atender?
Você trabalha com público A e público B? Esse é o teu cliente? Ou você trabalha com o público D e E? Casas Bahia, Havan, uma empresa que seja, digamos que a sua empresa seja num bairro popular, você vai trabalhar com o público D e E. Essa é uma separação demográfica. Você consegue separar, segmentar o seu público por escolaridade? É uma segmentação demográfica. Você consegue separar o teu grupo, eu já falei por classe social, ou por status, ocupação na sociedade? É por esses detalhes que você consegue mensurar o seu tipo de cliente. O que seria uma segmentação comportamental? É exatamente o que a pessoa, por exemplo, você tem uma empresa, você tem um restaurante aqui em Campo Grande. Por que a pessoa vai no seu restaurante? Seria porque o seu restaurante fica no centro? Porque é na hora do almoço? Porque fica perto do trabalho dele? A pessoa que compra o teu produto, ela vai na tua empresa, você oferece status para essa pessoa? É por status? O comportamento é por status? Tudo isso determina o comportamento do seu cliente. Próximo, vamos entender melhor isso aí. Eu sei que vocês estão fazendo uma carinha de dúvida, mas eu vou desmistificar isso aí. Por exemplo, qual é a vantagem de segmentar? Eu agora, daqui a pouco, eu vou entrar em cada tipo de cliente. Vocês vão entender, vocês não vão ficar com dúvida no que eu falei agora, tá? Mas eu quero abrir aqui um parênteses e quero mostrar para vocês o seguinte. Ali tem aquele bonequinho, tem um que está sonhando e tem um que está com dor, ok? Quando você segmentar o teu mercado, que você pega e você separa, você pega aquele ambiente heterogêneo de um público que você atende e você consegue segmentar, ou que seja por idade, por classe social, ou seja, qualquer critério que você escolheu, quando você segmenta, fica muito mais fácil você compreender se o seu cliente compra de você por sonho ou pela dor. Por exemplo, esses termos dor e sonho são termos do mercado. Não estranhe esses termos, ok? É o seguinte. Alguém tem restaurante aqui? Alguém é dono de restaurante? Aqui, quem mais? Só vocês? Mais alguém? Só eles aqui. Ok, deixa eu pegar como exemplo um restaurante. Olha que interessante. Como é o teu nome? Rômulo. Você eu já conhece. Já veio. Rômulo, é o seguinte. Vamos pensar num restaurante que seja aqui no centro da cidade. As pessoas que vão na hora do almoço lá, por que elas vão no seu restaurante na hora do almoço? Por que eles procuram o teu restaurante para almoçar? Você tem que descobrir isso. Será que é porque fica perto, o seu restaurante fica numa região que fica perto de várias empresas? Aí essas pessoas, elas não vão almoçar em casa e elas querem um custo mais baixo para almoçar, porque elas almoçam todos os dias fora de casa, e porque ela tem 1 hora de almoço e ela vai no seu restaurante, almoça rápido e já consegue voltar às suas atividades. Se acontece isso, se esse público te procura por isso, significa que você está atendendo a dor das pessoas. Isso é dor. A dor dela é a fome. A dor dela é a localização. A dor dela é o tempo. Ela precisa comer rápido. A dor dela é comer mais barato, porque ela almoça todos os dias fora de casa. Essa é a dor. Agora, pensando num restaurante, aonde as pessoas procurem ir à noite nesse restaurante, por uma forma de entretenimento, ou porque eu quero levar a minha família nesse restaurante, ou porque eu quero chamar uma pessoa, um par, uma pessoa agradável para estar comigo nesse restaurante. Aí eu estou indo pelo sonho. Então é isso que você tem que identificar, qual é o seu tipo de cliente. Porque se você sabe que você tem um restaurante que você está atendendo a dor,
você sabe como se comunicar com esse público. Você vai saber exatamente como você melhorar a tua capacidade de atendimento, porque você atende a dor. Agora, quando eu tenho um restaurante que eu atendo sonho, eu tenho que pensar não só no preço mais alto, mas eu também tenho que pensar na especialidade e eu tenho que pensar na experiência que essa pessoa vai ter no meu restaurante. É diferente. Vamos pegar um outro exemplo? Deixa eu ver se eu separei algum outro exemplo aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, entre sonho e dor. Eu falei da academia de ginástica aqui. É um bom exemplo também. Se uma pessoa procura uma academia de ginástica, e ela está procurando aquela academia porque o cara quer ficar malhado. O cara quer ficar com músculo. Ele quer ter barriga de tanquinho. Ele quer ficar mais forte. Ele quer andar conforme a sociedade está ditando nesse momento. Ele quer ser igual o que a sociedade está dizendo. Ele está procurando o quê? Por dor ou por sonho? Por sonho. Às vezes aquele mesmo cliente, ele pode procurar a mesma academia de ginástica ou uma outra que ele vai se identificar. Por quê? Porque ele pode de repente estar com um problema no seu organismo, aqui no músculo, e ele precisa se reabilitar. Eu no momento estou precisando do joelho. Ou essa pessoa precisa baixar o seu triglicérides e o seu colesterol, porque ele foi no médico e falou, bicho, ou você malha, ou para você baixar esse triglicérides e esse colesterol. Ele está indo por quê? Por sonho? Dor. E é isso que o dono da academia, ele tem que entender qual é o tipo de público. Por quê? Porque se ele entende esse público, de repente ele pode trabalhar a academia, poxa vida, eu estou atendendo as pessoas pela dor. Será que eu não posso também atender pelo sonho? Aí você cresce o faturamento. Aí você cresce o movimento da sua empresa. Ou, conforme a situação, você vai pegar a sua academia e vai especializar em dor das pessoas. Uma academia para dor. Vou atender quem tem dor, vou chamar quem tem dor. O cara que mora do outro lado de Campo Grande, ele vai vir porque ele tem dor, mas ele vem na minha academia, porque eu respondo bem à dor das pessoas. Então não existe o certo ou errado. O que existe é a estratégia. Mas você tem que entender o seu público. Por exemplo, quer ver uma coisa muito parecida com dor e sonho? Hoje está muito na moda o carro elétrico, está começando, né? A gente vê carro elétrico, reportagem e tal. Se eu comprar um carro elétrico hoje, vai ser o quê? Primeiro lugar, um carro elétrico hoje, não conheço nenhum que custe menos de 100 mil reais. Então, se eu comprar um carro elétrico hoje, eu estou dizendo para vocês, para a sociedade. Sociedade, ei, eu tenho status. Sociedade, eu consigo comprar um carro de mais de 100 mil reais. Sociedade, eu sou bem sucedido. Ei, sou bem sucedido. É isso que eu estou dizendo. Também posso estar dizendo, eu estou realizando o meu sonho, porque eu trabalho pra caramba. Eu me dedico, então eu quero comprar um carro elétrico sim. Eu quero satisfazer o meu ego. Tudo isso é sonho. Porém, eu ouvi mês passado, um dono de uma transportadora aqui de Campo Grande, ele está dizendo para mim que ele está ansiando para o lançamento dos caminhões elétricos. E ele falou para mim, eu quero um caminhão elétrico, tomara que não seja muito mais caro que o caminhão a diesel. Por quê? Porque ele está buscando economia de diesel, ele quer baixar o custo dele. Isso é sonho ou é dor? Você viu? Finalidades praticamente as mesmas, mas o tipo de cliente que você tem que entender. Você segmenta. Você vai pegar esse cliente pela dor ou pelo sonho. Estão compreendendo? Então agora a gente vai conseguir avançar. Próximo. Eu quero provar para vocês que vale a pena segmentar. Eu quero provar para vocês que vale a pena você sair daqui pensando nisso. Eu estou te vendo aqui, Danilo. O Danilo é da área comercial, ele é vendedor. Ele pode segmentar também como vendedor? Pode. Sendo um vendedor, ele pode segmentar. Quem aqui ainda vai abrir a sua empresa? Tem alguém aqui que está pensando em abrir a sua empresa? Ok. Rafinha, yes.
Legal. Bom, se vocês quiserem anotar no bloco de notas do celular, é interessante, porque eu vou dar agora 3 passos, eu vou falar para vocês 3 passos que você deve fazer para você segmentar. Vamos lá. O primeiro passo, escolha os critérios. Escolha os critérios. Vamos lá, vamos ver quais são esses critérios, tá? Depois eu passo para o 2. O primeiro critério, por exemplo, classe social, é o que nós falamos aqui. Para pensar, qual é a classe social que você atende? Quem mais compra pão de queijo, Edson? Tem alguma ideia? Se é público C, público D, público A? Todas as classes? E você vende mais? Atende mais C? Porque você vende mais para bairro? É isso? Você tem explorado mais a C. E você vê condições de explorar a classe A. Mas aí você faria o quê? Mudaria a sua embalagem? Faria uma outra proposta? É isso que às vezes a gente tem que analisar. Hã? Aumentaria o preço? Mas só porque você vai aumentar o preço, você vai atrair a classe A? Não olha pro valor? Então, de repente, pensa numa embalagem diferente. Ou num serviço associado. Depois a gente fala. Vamos lá. Classe social. É uma forma de você hoje, é um critério para você segmentar. Ok? Tá bem tranquilo, classe social? Você entender a classe que você mais atende. Classe A, classe B. Meus queridos, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes você atende classe A e B. Pode ser que vale a pena você se especializar só na classe A. Pode acontecer. Com isso, você vai estar aumentando mais ainda a sua lucratividade. É algo para você pensar. Faixa etária. Exato. Outro critério seria o espaço geográfico. Eu falei aqui antes. Será que compensa se você vende num bairro e você atingir Campo Grande inteiro de uma vez? Será que você conseguiria fazer isso? Será que uma estratégia melhor geográfica, se você tem uma loja dentro de um bairro, você começar a aumentar o giro, o raio de ação da sua empresa? Ah, eu tenho material de construção, que maravilha. Então, não quero vender só para o bairro. Eu quero que o bairro vizinho me conheça e as pessoas venham aqui por algum motivo. Vocês sabiam, se você quer segmentar e você quer falar com um bairro no Facebook, você consegue fazer uma propaganda num raio determinado? Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Dá para fazer. Você quer falar com aquela região toda, você consegue naquela região ali, quem tiver Facebook vai receber sua propaganda. Você pode aumentar o raio. E muitas outras formas de linguagem. Então eu falei de classe social, eu falei de espaço geográfico. Outra forma que você pode levar em consideração é a idade, o sexo, que o pessoal tem falado muito hoje em gênero. Quantas empresas estão se dando bem porque passaram a atender só o público feminino? Quantos se deram bem só por atender o público masculino? Será que você pode fazer isso hoje com o teu tipo de produto? Não dá para fazer com pão de queijo, por exemplo. Que o Edson tem fábrica, não dá para fazer isso. Mas com o teu negócio, será que você consegue? Raça, escolaridade. Hoje tem produtos, hoje tem empresas, hoje tem salões de cabeleireiro para afro. O outro ponto. Comportamento de compras. É um critério. Comportamento de compras.
Quem compra de você hoje? Qual é o comportamento? Hoje existe um comportamento do e-commerce. Muitas pessoas só compram muito pela internet. Como é que eu faço para captar essa pessoa que está indo para a internet? Será se eu atribuísse um determinado status ou uma nova experiência com a minha empresa ou com o meu serviço, será que eu não atrairia outras pessoas, levando em consideração que eu estou observando o comportamento de um público? Pensa nisso. Segundo, descrever as características. Anote aí, descreva as características. O que é isso? O que eu quero falar com isso? Quando você segmenta o seu público, você tem a oportunidade de exatamente ver a forma mais aprimorada de falar com esse público. Por exemplo, se eu vendo mamadeira, fralda e chupeta, eu vou fazer propaganda no Facebook para criança? Mas o produto não é para criança? Parece que é uma coisa óbvia. Eu vendo para criança, mas acontece que a minha propaganda, aí eu conheço o perfil do meu público, eu vou falar com os pais. Agora, se eu vendo brinquedo, eu tenho fábrica de brinquedo, eu faço uma propaganda, um outdoor ou numa televisão, eu tenho que fazer a criança conhecer o brinquedo. Mas na mesma propaganda eu tenho que colocar o endereço onde o pai vai buscar. Porque a criança não vai fazer isso. Ok? Então, quando eu descrevo as características, eu consigo me comunicar melhor com o meu público. Segundo, reposicionamento. O que é reposicionamento? Muitas pessoas, ou muitas empresas, numa segmentação, elas podem experimentar um reposicionamento da sua marca, do seu produto, do seu serviço. De que forma que eu posso me reposicionar? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que está acontecendo hoje, que é uma segmentação de mercado. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Por exemplo, a fábrica da Ford, ela está se reposicionando no mercado. Se vocês perceberem, saiu de linha o New Fiesta, o Focus, o Fusion. A Ford, no mundo inteiro, ela só vai trabalhar agora com caminhonete e com SUV. É um reposicionamento no mercado. Ela estudou muito para fazer isso. Significa que vai dar certo? Tomara. Mas é um reposicionamento de mercado audacioso. Uma simples mudança na sua logomarca é um reposicionamento de mercado. Uma simples mudança na sua fachada. Se você descobre que a tua empresa está entrando, você tem uma lanchonete e descobre que só está indo público jovem, caramba, põe lá uma fachada jovem. Faz uma pintura jovem. Faz algo atrativo para o jovem. Mas se você acha que a sua lanchonete só está indo o pessoal do fim de tarde, aquele velhinho que está indo lá para comer um lanchinho, esse é o teu público principal, muda a característica. Nem que você tenha que botar umas bengalinhas lá na frente para prestar de serviço. Mas você mudou a situação. Tem uma empresa, a gente tem que ter muito cuidado com o reposicionamento. Tem uma empresa que fez um reposicionamento há uns anos atrás, que foi as lojas Marisa. Ela começou a vender roupa para homem e roupa para criança. Mas aquela propaganda dela no passado era tão bem feita que ecoa na minha cabeça até hoje. De mulher para mulher. Cara, eu não vejo um homem falar assim, até hoje, não encontrei um homem falar assim, eu vou lá na Marisa comprar roupa para mim. Mas ela se posicionou tão bem no mercado com essa estratégia de marketing, que depois que ela quis mudar, eu não sei se ainda está vendendo roupa. Talvez eles estejam, olha só, eu pensei nisso aqui agora. Talvez eles estejam pegando um nicho de mercado pequenininho, porque tem muitos homens que não fazem as suas compras, que não compram as suas roupas, que não compram a sua camisa, que não compram. Aí a esposa que compra. De repente é isso que eles estão querendo fazer, aí ele aproveita e compra lá na Marisa. A mulher mesmo compra a camisa, o sapato, a calça do marido. Só se for isso, né?
Porque até hoje esse de mulher para mulher Marisa está na minha cabeça e não sai da minha cabeça. Para mim, Marisa é loja para mulher. Então, cuidado com o reposicionamento de mercado. Ele é importante, mas você tem que pensar muito nos critérios. E tem que estar muito decidido a segurar a barra para você mudar o seu nicho de cliente. Ok? Estão entendendo? Outra situação é o valor a ser cobrado. Isso aqui é a melhor parte. Se você segmenta o seu público, você consegue ter a noção de preço. Se o seu preço realmente está justo, se o valor do seu serviço realmente está justo, se está muito caro, ou se você pode até subir o preço. Não sei, eu falei daqui da academia para melhor idade ativa, não foi? Hoje, uma academia de ginástica num bairro popular, uma academia de musculação, ela está na faixa de R$70 a R$100 a mensalidade. Num bairro popular. Mas se você tem uma academia voltada para a terceira idade ativa, eu acho que não fica, cobrar R$200 fica muito fora não. Porque é algo bem específico, é bem nichado. E se esse empreendedor, ele entender e ele for bem ágil, ele vai ter um custo baixo e ele vai aumentar em muito o faturamento dele. Vocês concordam comigo ou não? Tem demanda para isso. É isso que eu quero mexer com vocês. Porque eu não sei o caso de cada um aqui. Eu não sei o que cada um mexe. Só sei aqui do restaurante e do Edson. Mas é isso que eu quero que você entenda. Até a questão de você segmentar, você pode até aumentar o seu preço. Porque você está falando uma linguagem específica, você está tratando bem aquele público, você está chamando aquele público que você entende que é o teu público fiel, e você de repente pode até ter um faturamento maior. Pensa nisso. E a última questão, que é do descrever as características, eu quero falar para vocês, queria que vocês prestassem muita atenção, o que eu vou falar é muito importante. Preste atenção aqui. Qual é a experiência que o cliente tem na sua empresa? Você sabe dizer qual é a experiência que ele tem? Você sabe mensurar isso? Você tem ideia? Qual é a experiência que a pessoa tem de contratar o seu serviço? Ou de comprar o teu produto? Eu quero que vocês gravem uma coisa. Experiência com o seu produto e com o seu serviço não precisa ser algo mirabolante. Basta ser uma boa experiência. É simples assim. Experiência mirabolante a gente tem na Disney. Que é aquela coisa que a gente vai lá na Disney, vê aquelas coisas. Oh, olha só, me surpreendeu o que aconteceu aqui, nesse brinquedo, não sei o quê. Isso é uma grande experiência. Mas no dia a dia, basta você fornecer uma boa experiência, uma experiência agradável para quem compra o teu produto, ou entra na tua loja, ou consome o teu produto. É isso aí. Uma boa experiência. Quando uma pessoa liga para a tua empresa, ou liga para um 0800, qual é a sensação que você tem de ficar um tempão pendurado? Que experiência é essa? Semana passada, eu falei com o diretor de uma empresa, eu consegui falar com ele, eu liguei para ele, falei com ele. Eu falei, olha, eu tenho intimidade com ele, tá? Falei, olha, liga você mesmo para o 0800. Ouve a tua empresa, ouve o que os clientes estão passando. Ouve a empresa, você tem que ouvir a sua empresa. Sente a dor do cliente. Quanto tempo uma pessoa fica pendurada ao telefone para falar com você quando liga na sua empresa? Você já pensou nisso? Será que aqui ainda tem hoje alguém com aquela musiquinha? Vocês estão querendo já mandar eu parar, né? Porque é muito chata. Alguém tem essa musiquinha ainda? Pelo amor de Deus, não se aponta. Não fala que você tem essa musiquinha na espera. Por favor. Que eu acho que se um adolescente ou um jovem liga para a tua empresa, ele vai pensar que a tua empresa está fazendo aniversário de 100 anos. Ele não vai saber. E eu que já conheço essa música, eu vou dizer, meu Deus do céu, ainda está com essa música.
As experiências, meus queridos, elas têm que ser agradáveis, apenas isso. Por exemplo, eu vou falar o nome porque eu estou falando bem. Eu nem conheço os donos. Aquele restaurante em Mackay, eu já me surpreendi quando vem alguma pessoa de fora que é da diretoria da empresa que eu represento, que eu trabalho, eu já me flagrei levando eles mais de uma vez lá no Mackay, lá nesse restaurante. E é um restaurante que fez uma segmentação de mercado muito ousada, que eu não consigo entender. Eu confesso que para mim é um estudo de caso. Por quê? Porque esse restaurante, ele tinha no shopping, agora ele abriu aqui num bairro, e ele vive lotado. E ele... E agora tem em São Paulo, né? E eles têm comida japonesa e peruana. Olha que negócio louco. Japonesa e peruana. E dá certo. E deu certo a segmentação deles. Mas por quê? Por causa da experiência que eles estão vendendo para as pessoas. Quer ver uma coisa mais simples? Quem conhece aquela lanchonete do Thomas Lancha, ali na 7, dos Brimo lá? Tomás, né? Quem conhece? Ok. Eu fui impactado com a experiência que eu tive lá. E quando vem uma pessoa de fora, eu tenho um prazer de levar lá. Porque fica engraçado. Porque lá você come e ninguém anota. É na confiança. Qual que é a experiência que ele me dá? O que essa empresa diz para mim? O que ele está dizendo? Qual o recado que ele dá para mim quando eu entro lá? Ele está falando assim, vem cá comer aqui. Eu confio em você. Isso fica suando dentro de você. Você não fica pensando, ele está pensando que eu sou honesto. Você não sai lá pensando, mas o seu subconsciente grava isso. Exato. Ele está dizendo, vem para cá, vou ser honesto, eu confio em você. Aí quando eu levo alguém de fora lá, que come, depois, mas ninguém vai notar, não. E vai lá e fala o que pagou, e a pessoa fala, mas existe isso ainda? As pessoas falam assim, existe isso ainda? Eu falo, aqui em Campo Grande existe. Entendeu? No fio do bigode. Aí a pessoa fica admirada com a experiência. Isso é alguma coisa mirabolante? Não. Simplesmente é isso, meus queridos, que a gente tem que pensar. Se você segmenta o seu mercado, a maior coisa que você tem que pensar hoje é na experiência que as pessoas têm com você, com a tua empresa e com o teu serviço. E é antigo. E hoje já abriu outra loja. E é uma empresa que, pela experiência, Edson, ela está perpetuando, porque agora já passou para os filhos. São os filhos que estão tomando conta. E eles abriram ali na Bom Pastor. Será que é daqui da igreja eles? Aí eu falando bem nem sabia. Ó. Ok, gente? Experiência, segmentação. O que eu estou falando aqui? Você tem que pegar e saber descrever tudo isso em relação ao seu cliente. Terceiro ponto. Estou partindo para o encerramento. Eu coloquei ali o terceiro ponto. O que te interessa? Você também tem que pensar em você. Você também tem que pensar no seu bem-estar. Você tem que pensar na sua satisfação. E eu pergunto para você, o que você faz hoje? E se você segmentar o teu mercado, se você segmentar para esse tipo de público, você tem aptidão? Você tem aptidão para o que você faz? Você tem dom para o que você faz? Com o produto que você trabalha hoje? Eu estou falando tanto de velhinho. Hoje, se eu fosse montar um negócio, uma nova empresa, eu fosse montar um negócio para minha esposa, eu ia montar um negócio ligado para velhinho. Porque, olha como ela gosta de velhinho, rapaz. Ela vê um velhinho, ela já fica assim, ó. Parece que, meu Deus, eu acho que ela ganha da gripe, porque diz que gripe que gosta, né, do velhinho, né? Eu acho que ela ganha da gripe, porque como gosta de velhinho. Se eu montasse um negócio hoje para minha esposa, que lidesse com velhinho, o negócio ia, ó, a gente ia ganhar dinheiro. Porque ela tem dom, ela tem aptidão para isso. Você tem aptidão? É o que te interessa também. E dentro de uma segmentação, você também tem que pensar no que te realiza. Porque às vezes o teu negócio, o teu empreendimento pode ser muito estressante. Tem negócio, gente, que estressa mesmo. É estresse o dia a dia. Você se realiza com isso? Beleza. Tem negócios que você tem que abrir dia domingo, dia de sábado. Te toma muito tempo. Mas você se realiza com isso?
Se você se realiza, meu amigo, segmenta, vai em frente, vai dar certo. Outra coisa que eu te pergunto, modo de gestão. Tem muitas pessoas que querem segmentar não a empresa, mas tem gente hoje que quer segmentar ela mesma. De que forma? Abrindo um outro negócio diferente do que faz. Às vezes você pode ter, eu vou dar uma dica, se você pensa em abrir outro negócio, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem ali um material de construção, mas o teu sonho é ter um restaurante, que é um negócio totalmente diferente. Você tem que pensar no seu modo de gestão para poder dar certo. O que é modo de gestão? De repente, você tem que analisar que você pode pegar a sua loja de material de construção e segmentar a tua loja para trabalhar só com cimento e ferro. Você só vende cimento e ferro. Você vai ter um modo de gestão mais simples que você pode atender o outro negócio. Ou você trabalha com pessoas e às vezes da família que você realmente pode contar com essas pessoas. Que você tem tranquilidade que essas pessoas estão com você no seu negócio. Aí sim você tem um modo de gestão onde você conta com gente. Aí você pode montar teu outro negócio. Aí você pode segmentar você mesmo. Mas não segmente você mesmo, monte outro negócio se você não tiver tranquilidade no outro. Porque a gente põe aquele jogo do pratinho, a gente põe os pratinhos para rodar. Você não vai ter velocidade suficiente para botar todos os pratinhos rodando, vai dar mal. Vai dar ruim, como o pessoal fala. Então você tem que ver o seu modo de gestão, se hoje comporta você mudar, você montar uma empresa totalmente diferente do seu ramo. Ok? E o que te interessa tem que ser substancial. E quando eu falo substancial, tem que ser dos dois lados. O que é substancial? Se você vai segmentar para um público, você tem que ver se tem demanda. Eu estou segmentando, mas realmente tem demanda para isso? Eu quero montar lá academia de musculação para velhinho. Mas eu vou montar aonde? Eu tenho que pensar nisso. Não pode ser qualquer lugar. Às vezes não pode ser no centro da cidade, porque os velhinhos, fica ruim para eles irem lá. Então eu tenho que ter cuidado, tem que ser substancial. Eu tenho que ver se eu tenho demanda para isso. E o outro lado do substancial é o din-din, gente. Eu vou deixar a hipocrisia aqui de lado. Vamos cair as máscaras. Às vezes o teu negócio que você faz hoje não é o teu sonho. Não é aquele negócio que você queria abrir. Não era aquela coisa que você sonhava. Mas o teu negócio está dando certo. Você está ganhando dinheiro. O negócio é substancial. Meu filho, se você está feliz com isso, se é substancial, está dando dinheiro, está dando certo, você fica convicto e você suporta as coisas. Você suporta as coisas que vêm. Então você tem que pensar em você também. Não somente, quando você segmenta, pensar somente no outro, mas pensar na grande ferramenta que é você que mantém o negócio. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Ok. Põe a frase aqui, ó. Bom, a frase está aí, ó. Olha que interessante. A segmentação não significa escolher um único segmento. Guardem isso. Mas escolher estratégias para cada segmento. Eu falei aqui na agência. Alguém tem agência de viagens? Ninguém aqui? Uma agência de viagens hoje, ela tem que prestar muita atenção, porque ela tem que colocar pacotes específicos para cada idade, para cada segmento. Então, ela tem que colocar estratégia de falar com esse público, muito bem falado com cada idade. Imagina numa igreja como essa aqui, se, por exemplo, o mesmo pastor fosse pastor dos adultos, dos casais, das crianças, dos adolescentes. Ele não ia dar conta. Tem que segmentar. Ok? Por último, último slide. Para encerrar. Meus queridos, quais são as vantagens, então, para que você segmente o seu mercado, o seu negócio? Vantagens. Primeiro, qualidade. Quando você segmenta e você consegue conhecer o seu público, você consegue aprimorar a qualidade. Lá no teu restaurante, se as pessoas te procuram pela dor, você tem como aprimorar a qualidade pela dor das pessoas. Uma delas, tendo um atendimento até mais rápido. Porque se a pessoa às vezes tem 1 hora para poder almoçar,
Se o seu restaurante é lá na frente, você tem que conseguir servir mais rápido, ser mais ágil com tudo, porque a pessoa ganha ali 5, 10 minutos na hora do seu almoço, ela vai ficar satisfeita de comer com você, de almoçar lá. Então, qualidade. O segundo passo, personalizar os produtos e serviços. Porque se você conhece bem, se você escolher um público para você trabalhar, o que você vai acontecer? Você vai personalizar. E quando você personaliza, você vai ganhar clientes mais fiéis. Você vai fidelizar esse cliente, você vai aumentar a sua carteira. Eu quero dizer para vocês que a maioria das empresas que segmentaram, elas passaram a ganhar mais. Por quê? Porque ela começou a explorar um determinado nicho, um determinado público, e ela se especializou com esse público, e ela fala a linguagem desse público, ela oferece qualidade para esse público. Aí ela atrai esse público, exatamente assim. Política de preços, aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais qualidade, quanto mais você conhece o seu mercado, mais justo fica o seu preço. O seu preço, ele pode ser até mais alto do que outro lugar, mas ele passa a ser justo e você passa a ter um maior lucro e você consegue ter o maior número de clientes ainda. Por quê? Por causa da política de preços, porque você fala com um determinado público. Senão não teria carro de luxo. Senão não teria. Porque é oferecido algo, é falado uma linguagem. Toda empresa, ela tem características, mas ela também tem benefícios. E você não pode vender as características da sua empresa. Eu já falei isso aqui no outro global. Você tem que vender benefícios. E quando você entende qual é o seu público, você consegue deixar à tona o benefício de comprar de você, o benefício de consumir o seu produto, o benefício de contratar o seu serviço, o benefício de contratar você como vendedor, o benefício de contratar você como gerente de vendas. E a outra é justamente a estratégia de comunicação. Como eu falei, se eu vou vender para criança, eu vou fazer a propaganda só para criança? Não, dependendo, eu tenho que fazer propaganda para os pais. Então, quando você conhece o seu público, você consegue traçar exatamente, o meu público está onde? Meu público está no Facebook? O meu maior público está no Instagram? Ou o meu maior público eu atraio simplesmente com um panfleto que é distribuído na cidade? Como é que eu atraio esse público? Qual é o meu nicho de mercado? E como é que eu falo com eles? Você consegue traçar exatamente uma grande estratégia de comunicação. Ok? Pessoal, muito obrigado. Eu poderia me expandir muito mais com esse assunto, mas eu sei que vocês estão cansados, vieram realmente para colocar algo, mas eu queria, gente, esse assunto, ele é muito complexo. E eu quero alertar vocês o seguinte, isso mexe com o seu bolso. E tomara que mexa com o seu bolso de forma positiva. Mas eu garanto que vai mexer de forma positiva, você vai ficar feliz com o seu faturamento, mas não é simplesmente pelo que a gente viu aqui. Ok? Não é suficiente. Se você se interessou, se você está entusiasmado ou está curioso em segmentar, eu quero dizer a vocês, procure ajuda. Na internet tem muita coisa boa, no Google tem muita coisa interessante, tem muitos artigos falando sobre isso. Procure um consultor, procure pessoas de fora e aí você se orienta, você procura saber e aí você pode partir para uma segmentação. Ok, gente? Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, a gente vai ter agora uma oportunidade de se confraternizar. Você pode tomar um café, fale para a pessoa que está do seu lado lá sobre o que você faz. Quem sabe você fecha um negócio aqui, quem sabe que você vende um produto aqui, ou quem sabe você marca uma visita aqui.